Durante o período que se estendeu do século II a.C. até o segundo século depois de Cristo, não há dúvida de que a Roma antiga foi o lugar mais quente para se viver. No entanto, assim como em qualquer grande cidade, nem tudo era perfeito o tempo todo. Por vezes, as ruas eram excessivamente barulhentas e os romanos utilizavam uma esponja comunitária para se limparem após ir ao banheiro. Neste texto, exploraremos como era a vida na Roma antiga durante sua época de ouro. População. A partir do século VI a.C., Roma começou a realizar censos para lidar com a população em constante crescimento. Acredita-se que a população de Roma tenha atingido centenas de milhares no primeiro século a.C. A cidade era diversa em termos de riqueza e gênero, mas a superpopulação levou ao desenvolvimento de cortiços chamados ínsula, que acomodavam muitas pessoas em um espaço limitado, incluindo pessoas não livres e com diferentes níveis de renda. Os ínsula eram mal construídos, com vários andares e abrigavam uma variedade de pessoas de níveis de renda pobres e médios. Eles eram propensos a incêndios, desabamentos e contribuíam para a propagação de doenças. Lar. Como uma alternativa às ínsulas, que eram cortiços apertados, os romanos mais ricos tinham a opção de morar em uma domus, uma casa unifamiliar que era altamente atraente. Quanto mais rico o romano, maior seria sua domus. As domus geralmente apresentavam 1 ou 2 andares com recepção, salas de estar, vários quartos, salas de jantar, cozinha e banheiros adjacentes a espaços externos para relaxamento. Casas maiores poderiam ter vários banheiros e até mesmo banheiros privativos. Na Roma antiga, as domus eram consideradas mais seguras e autônomas do que as ínsulas mal construídas e lotadas das ruas movimentadas. Embora menores em Roma durante o Império Romano, as domus podiam abranger um quarteirão inteiro e eram construídas em locais seguros, fora do perigo de inundações do rio Tibre e próximas a lugares de importância imperial. Banheiros públicos. Como já mencionado anteriormente, em Roma, os banhos e a higiene não seguiam as normas convencionais dos tempos modernos. Todos, desde escravos até imperadores romanos, frequentavam os banhos públicos da cidade. Conhecidos como termae no primeiro século a.C., os banhos públicos incluíam quartos quentes e frios com piscinas, saunas a vapor e salas de calor seco, onde as pessoas podiam se limpar, negociar e socializar. Os bares públicos eram mistos até que a prática de misturar gêneros em banhos públicos fosse proibida pelo imperador Adriano, um frequente frequentador de banhos públicos no século II depois de Cristo. A honra de raspar o óleo de um corpo humano, normalmente feito com um estrigil, pertencia aos servos dos ricos, enquanto os pobres tinham que raspar o óleo de seus próprios corpos. O número de banhos em Roma aumentou desde o primeiro século a.C. até o século V depois de Cristo e ficou ainda mais elegante com a adição de fontes e ginásios. Por volta de 400 depois de Cristo, estima-se que havia cerca de 800 a 900 banhos públicos em Roma. Urina. Na Roma antiga, a lavagem de roupas era a responsabilidade dos fulers, que prestavam um serviço essencial, já que a maioria dos romanos não lavava suas próprias roupas. Sem os benefícios modernos dos detergentes e lavadoras, os fulers usavam métodos criativos para branquear roupas de linho e lã, incluindo a utilização de urina. Tanto a urina animal quanto a humana contém amônia, um agente de limpeza eficaz. Os fulers diluíam a urina com água em uma cuba e, em seguida, mergulhavam as roupas na solução. Embora o método possa parecer nojento, a urina se tornou uma mercadoria valiosa no final do primeiro século DC, com o imperador Vespasiano impondo um imposto sobre a urina coletada em público. O caos também reinava nas ruas de Roma, com carruagens e outros veículos com rodas criando um tumulto de proporções épicas. Mesmo com ruas pavimentadas e sistemas de drenagem, a superlotação e o tráfego contribuíam para o constante barulho nas ruas, tornando o sono tranquilo quase impossível. No primeiro século a.C., Júlio César até tornou ilegal o tráfego de rodas no centro da cidade de Roma durante o dia para reduzir o ruído. Água. Durante a Roma antiga, a cidade contava com um sistema avançado de aquedutos e esgotos, fornecendo água encanada tanto para residências quanto para espaços públicos. A cloaca máxima, o principal sistema de esgoto, coletava a água de toda a cidade e a canalizava de volta para o rio Tibre. Antes da era digital, as pessoas se comunicavam pessoalmente, inclusive enquanto usavam as latrinas públicas que tinham vários buracos para homens e mulheres.
Os romanos mais ricos tinham suas próprias latrinas em casa, com 1 ou 2 buracos, mas o odor em torno dessas áreas era desagradável, pois havia pouca ventilação e esponjas comunitárias eram usadas como alternativa ao papel higiênico. Em vez de assistir filmes e séries até tarde da noite, como fazemos hoje, os romanos tinham uma variedade de atividades de lazer para se divertir. O Coliseu era palco de combates de gladiadores que proporcionavam um entretenimento emocionante, mas bastante sangrento. A cidade também contava com teatros de tamanhos variados, muitos deles modelados após edifícios gregos, com assentos em camadas e todos para proteger o público do clima. Os teatros menores eram frequentemente reservados para apresentações musicais, enquanto os maiores eram destinados às produções teatrais. Apesar dessas opções de lazer, nem todos se divertiam na Roma antiga. O satírico romano Juvenal observou que os cidadãos romanos se preocupavam apenas com pão e circo, esquecendo-se de seu papel na política e trocando seu direito humano inalienável, a participação política, por comida e diversão. Essa prática ainda é vista hoje em dia na maioria das sociedades. Educação. Na Roma antiga, a educação era um privilégio dos ricos, que geralmente contratavam tutores ou professores para educar seus filhos. As crianças aprendiam as habilidades básicas em casa, com os pais sendo responsáveis por sua educação. A educação formal era determinada pelo valor financeiro investido pelos pais na educação de seus filhos e a educação era altamente segregada por gênero. Os homens estudavam lógica, literatura e filosofia, enquanto as mulheres geralmente aprendiam a ler e escrever, mas eram limitadas em sua educação. Mulheres. Em Roma, o papel das mulheres na sociedade era limitado pelo seu status social, riqueza e localização, bem como pelo tutor masculino que as supervisionava. Como resultado, as mulheres não eram incentivadas a receber muita educação formal, já que se esperava que elas assumissem papéis tradicionais de gênero, como cuidar dos filhos e administrar a casa. As mulheres tinham poucos direitos legais e eram excluídas da política e de cargos públicos. Embora as mulheres ricas tivessem mais tempo livre para participar de atividades de lazer, as mulheres pobres muitas vezes eram relegadas a tarefas domésticas e trabalho braçal. Embora as oportunidades de trabalho para as mulheres fossem limitadas, elas poderiam trabalhar em setores como artesanato ou outros produtos caseiros. No entanto, mulheres que não eram hábeis ou educadas muitas vezes se voltavam para a prostituição. Outra opção para as mulheres durante esse período era a vida como sacerdotisa. As vestais, por exemplo, dedicavam suas vidas à deusa Vesta, comprometendo-se a 30 anos de castidade. Religião. Na Roma antiga, a religião era altamente valorizada e havia muitos templos por toda a cidade, servindo como ponte entre o mundo humano e o divino. Um exemplo disso é o Templo de Marte Ultor, construído em homenagem a Augusto e seu sucesso militar com a ajuda do próprio Marte. Os templos de Vênus e Júpiter também eram importantes centros políticos e religiosos, com Júpiter sendo restaurado várias vezes ao longo dos séculos devido à sua importância na religião estatal. Os deuses domésticos conhecidos como lares cuidavam da casa e da cozinha, tornando o espaço seguro e abundante. Os lares e os pani eram adorados diariamente com ofertas adicionais ao longo do ano para manter a harmonia com a comunidade ancestral e espiritual. Ambos estavam ligados à família e se mudavam com eles se mudassem de casa. Essa presença diária de deuses domésticos e lares levou à adoração de deuses como Baco e Ísis. No entanto, o culto mais importante na época era o culto imperial, no qual muitos imperadores eram adorados como divindades, reforçando seus laços com o panteão romano e lhes garantindo um lugar cobiçado no ciclo diário de adoração de um cidadão romano. Cidadão. No século V a.C., os tribunais foram estabelecidos em Roma, permitindo que a classe plebeia tivesse voz no sistema político romano. No entanto, a classe rica manteve o controle do Senado romano. Com a crescente pressão dos agricultores, militares e imigrantes, o conceito de cidadania foi ampliado até o segundo século a.C. Os tribunos, como Tibério e Caio Graco, mostraram o papel que os cidadãos podem desempenhar no governo. Além de suas reformas agrárias no século II a.C., eles convocaram todos os aliados de Roma na Itália a se tornarem cidadãos. No entanto, isso nunca se concretizou, pois os cidadãos romanos temiam o impacto que isso teria em suas próprias vidas. Obter a cidadania em Roma significava ter o direito de exercer o dever cívico de votar.
Os cidadãos também eram registrados no censo a cada 5 anos, relatando posses, propriedades e o número atual de membros da família. O governo romano enfatizava que a cidadania em Roma era sobre lealdade e serviço ao Estado. Família. O chefe masculino da família tinha autoridade absoluta sobre todos os assuntos relacionados à família, incluindo negócios, propriedades, casamentos e até mesmo a vida de seus filhos. Ele consultaria a senhora da casa, ou mater-familias, que geralmente era sua esposa, em questões importantes, mas nem sempre. Quando uma filha se casava, a autoridade passava do pai para o marido. Se um homem não tivesse filho, ele poderia adotar um parente distante ou sobrinho como herdeiro. Além disso, o chefe de família também era responsável por liderar a família na religião, supervisionando os ritos praticados em casa para os deuses domésticos, lares e outras divindades adoradas. Até a próxima!